Lucas 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Eu vou ler bem devagar. Quero que você escute com muita atenção o que está escrito nesse texto. Diz assim: E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos. Quantos barcos? 2 barcos. Junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dela, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, passou a ensinar desde o barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Afasta-te da terra e lançai as vossas redes para a pesca. Respondendo Simão, lhe disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu estás mandando, nós lançaremos as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e se rompiam as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos os que estavam ali, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, desde agora tu serás pescador de vidas humanas. E levando os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Eu gosto muito das histórias bíblicas. A Bíblia tem histórias interessantes. A Bíblia é um livro histórico que narra acontecimentos assim extraordinários. E esse acontecimento que nós lemos é um desses acontecimentos que é difícil até de explicar. Jesus aqui, ele está recém começando o seu ministério. Até então, poucos milagres são narrados. Jesus já havia transformado a água em vinho. Jesus já havia curado um leproso, um paralítico, e já havia curado a sogra de Pedro de uma febre terrível. O nome dele já era um nome conhecido. Jesus já tinha dificuldade de andar sozinho. Jesus não conseguia mais estar. A partir desse capítulo, se você for olhar mais à frente, Jesus começa a se isolar para orar, porque ele já não consegue estar em um lugar sozinho para ter um momento com Deus. Então Jesus às vezes some, de vez em quando Jesus some do texto. Não sei se você lê a Bíblia e de repente você percebe que Jesus não está, porque em alguns momentos Jesus se isolava, porque quando ele estava no meio das pessoas, por causa dos milagres que ele fazia, as pessoas sempre queriam estar próximo dele, queriam ver um outro milagre, queriam escutar uma outra palavra, queriam ver alguma coisa diferente que ele pudesse realizar. E essa é uma daquelas ocasiões em que Jesus vem voltando de um período de oração e para próximo a uma praia e percebe que ali existem muitas pessoas e as pessoas estão ansiosas, sedentas de uma palavra, e começam a se acercar muito a Cristo, porque querem ouvi-lo, porque querem escutar, porque querem visualizar, querem ver ele realizar alguma coisa. A multidão oprime Jesus e a Bíblia diz então que ele, olhando assim como que faço, para onde vou, diz que ele olha para o lado, para a praia, e ele vê ali 2 barcos. Ele olha para a praia e vê ali 2 barcos.
É interessante porque os historiadores costumam dizer que naquela região da Galiléia, onde Jesus começou o seu ministério, e onde costumavam pescar Pedro, Tiago e João, nos tempos de Jesus costumavam reunir-se milhares de barcos. Alguns historiadores dizem que costumavam ter ali até 4.000 barcos. No entanto, Jesus, quando olha, só vê 2. Por que ele não viu milhares? Por que ele olha para a praia e somente vê 2 barcos e não milhares de barcos? Sabe por quê? Porque Jesus não estava procurando barcos. Jesus estava procurando discípulos. Jesus estava procurando pessoas que ele iria usar para fazer a sua obra. Jesus estava procurando pessoas que ele ia derramar do seu espírito, que ele ia dar conhecimento, que ele ia dar unção, pessoas que iam vivenciar os seus milagres, pessoas que iam conviver com ele. Jesus estava procurando discípulos e não barcos. O que eu quero que você entenda é que um dia Jesus veio no bairro que você morava, na cidade que você morava. Havia muitas casas ao redor da sua, mas ele entrou na sua casa porque ele estava procurando por você. Ele queria encontrar a tua vida, porque ele queria usar você. Na empresa que você trabalha, não sei quantos tem, mas ele foi lá e escolheu você. Na escola que você estuda, não sei quantos estudam, mas ele foi lá e escolheu você. Na faculdade que você vai, tem muitos outros alunos, mas ele foi lá e viu a tua vida e te escolheu e disse: esse eu vou usar, esse eu vou levantar, esse eu vou colocar o meu espírito, esse eu vou dar autoridade, esse vai conviver comigo. Não foi você que escolheu a ele, foi ele que escolheu você. Não foi você que escolheu estar na casa dele, foi ele que escolheu o teu barco, a tua casa, a tua família, a tua vida. Foi ele quem viu você primeiro. Ele te viu. Ele viu você. Talvez você diga: pastor, mas ninguém me observa. Eu não sou ninguém importante. As pessoas me tratam de qualquer maneira. As pessoas não me respeitam. As pessoas não querem estar comigo. Eu não sou rico, não tenho dinheiro, não sou importante, não sou famoso. No entanto, Jesus disse: eu quero andar contigo. Eu quero estar perto de você. Eu escolho a tua vida, porque eu quero te usar. Jesus escolhe 2 barcos. A Bíblia diz que os homens que estavam naqueles barcos haviam trabalhado toda a noite, e havia sido uma noite frustrante, porque eles haviam trabalhado toda a noite, pescando, lançando rede, tirando rede da água, e não haviam pego um mísero peixe. E não eram pescadores qualquer. Se você ler o texto, a Bíblia diz que eles eram sócios, ou seja, eles tinham uma empresa de pesca. Eles eram profissionais. Eles não eram tipo a gente, assim, que vai para o rio e fica esperando para ver se o peixe pula dentro da canoa, né? Não, eles eram profissionais, né? Eles viviam daquilo. Era daquilo que eles sustentavam a casa deles. Era daquilo que eles pagavam as suas contas. Era daquilo que eles pagavam os funcionários. Se tinha peixe, tinha alimento, tinha roupa, tinha calçado, tinha conta paga. Se tinha peixe, a empresa funcionava, havia paz na casa. Mas se não tinha, o negócio era complicado. E uma noite toda de trabalho, para amanhecer o dia e não ter nada. E eles estavam fazendo aquilo que eles sabiam fazer, aquilo que eles eram profissionais, aquilo que eles eram bons. Não era uma novidade para eles pescar, não, eles pescavam todos os dias. No entanto, a noite havia sido frustrante. Amanhece o dia, eles estão lavando as redes, como quem diz assim: hoje eu não quero nem comer peixe, hoje eu quero comer bife, por último ovo, mas não quero mais nem saber de peixe. Pedro lava essa rede aí, e eles estão lavando a rede, como quem diz: vamos para casa, esquece essa noite ruim, esquece essa noite frustrante, não quero mais nem ver rede, não quero mais ver peixe, não quero mais ver mar, barco, não quero ver nada. E no meio dos 3, tinha um que tinha assim um temperamento meio nervoso.
Um tal de Pedro. Pedrão era terrível. Pedrão, se mexesse com ele, gostava de cortar a orelha. O negócio com ele era resolvido logo. Enquanto o povo carregava cajado, Pedrão carregava faca. O negócio com ele era ligeiro para resolver. Ele está lá lavando a rede, pensa na cara de Pedro, zangado, porque passou a noite trabalhando, não tem nada, ele está lavando a rede, fungando, nervoso, mas está lavando a rede. É naquela ocasião que ele conhece Jesus. É naquele momento que Pedro vai conhecer Jesus. Eu quero que você pense assim comigo, irmão. Você tem um dia ruim, porque vem quando tem um dia ruim, né? Pensa que teve assim um dia difícil. Nada deu certo. O patrão te olhou com cara feia, te ameaçou de despedir. A esposa te olhou com cara feia, você tremeu inteiro. A sogra passou um mês na tua casa. Você amanhece assim, nervoso. Aí você vai lá para a garagem, lavar o carro, para desestressar. Eu, quando estou estressado, minha esposa pede para eu lavar o carro. Minha esposa, ela faz assim, pastor, quando ela percebe que eu estou cansado, estressado, assim, não tá, meu marido está legal, não. Ela diz assim, meu filho, o carro está tão sujo, por que você não vai lavar o carro? Eu te ajudo. Então bora lavar o carro comigo. Aí ela diz assim, vai limpando dentro que eu vou pegar água com sabão, já eu chego lá. Quando ela chega, o carro já está limpo, está tudo limpo por dentro. Daqui a pouco ela diz, vai jogando água aí que eu vou pegar um pano ali e já vim te ajudar a passar o pano. Quando ela chega, a água já está toda lavada, o carro está lavado. Ela diz assim, não, vai secando aí que eu já venho te ajudar. Nisso, passa uma hora lavando o carro, sozinho. E ela está longe, que ela quer que eu desestresse. Está lá Pedrão lavando a rede, desestressando. Né? Aí chega Jesus. Deixa eu te perguntar um negócio. Você está lavando seu carro, no dia mais estressante. Aí chega um camarada que você nunca viu na vida. Aí ele olha assim para você e diz, e aí, amigo, tudo bom? Beleza? Me empresta teu carro aí para me dar uma volta. Você nunca viu o cara? Deixa eu te perguntar, tu emprestaria? Você emprestaria ou não? O tal do Pedrão emprestou. Jesus chega para Pedro está lavando a rede, como que diz, ninguém fala comigo que eu já não quero saber de mais nada. Jesus chega e diz, ei amigo, me empresta o teu barco. E o tal do Pedrão emprestou. Entra aí, amigo, entra aí. Pedro emprestou o barco dele para Jesus. Jesus entrou no barco de Pedro. A partir dali a história muda completamente. Porque se você observar, no início Jesus, quando se aproxima dos discípulos, ele pede o barco. Só que depois que ele entra no barco, ele deixa de pedir. E ele começa a mandar. É assim que Deus faz. Antes dele entrar na nossa vida, ele nos convida. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Vou cear na casa dele, ele vai cear comigo. Ele diz assim, ei, se alguém quiser vir depois de mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele está convidando, ele está pedindo, mas depois que ele entra, já era. Ele começa a mandar. Porque quem manda na nossa vida é Jesus. Quem decide o que nós fazemos é Jesus. Quem controla os nossos dias é Jesus. Quem diz como nós falamos, como nós nos vestimos, como nós nos portamos, é Jesus que diz tudo na nossa vida. Quando nós aceitamos a Cristo, nós perdemos a vontade. Nós fazemos a vontade dele. Jesus pede o barco, mas quando ele entra, ele começa a mandar. E a primeira ordem que ele dá, quando ele entra no barco, ele diz assim, olha para Pedro e diz assim, sai da terra. Primeira ordem que Jesus dá no barco de Pedro. Ele entra no barco, olha para a cara de Pedro e diz assim, sai da terra. Entendeu não? Sai da terra um pouquinho que você vai já entender. Ele diz assim, sai da terra. Ele está levando Pedro para viver um dos mais extraordinários milagres contados na Bíblia. Só que para Pedro viver aquele milagre, a primeira coisa que Pedro tem que fazer
é sair da terra. Para você viver o extraordinário de Deus, os milagres que Deus tem preparado para ti, os milagres que Deus tem preparado para a tua família, a primeira coisa que você precisa fazer é sair da terra. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. O nosso lar é o céu. A nossa casa é no céu. O nosso lar foi o lugar que Cristo foi preparar para que onde Ele esteja, um dia nós também estejamos com Ele. Nós estamos aqui de passagem, nós não precisamos nos apegar a nada daqui. O que tem aqui não importa, o que tem aqui vai ficar aqui. Se desliga um pouco da terra, sai um pouco da terra esta noite. Eu queria que você, esta noite, por alguns momentos, esquecesse a conta que tem que pagar, esqueça o médico que você tem que ir amanhã, esqueça o problema que você tem para resolver, e esta noite entra no espiritual, sai da terra, entra na presença do Senhor esta noite, e você vai caminhar para o milagre. Às vezes a gente precisa disso. A gente tem tanto problema, tanta luta, tanta dificuldade, mas às vezes é preciso esquecer de tudo isso. Às vezes é preciso se isolar, estar sozinho com Deus e conversar com Deus. Eu lembro-me muito bem de Jó. Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu saúde, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu o amigo, Jó perdeu a casa, Jó perdeu os bens. Quando Jó não tinha mais ninguém, ele foi conversar com Deus. Existem momentos em que somos só nós e Deus. E eu quero que esta noite você entenda, Deus quer conversar contigo. Ele olha e diz: Pedro, sai da terra. Aí Pedro toma o remo, leva o barco. Aí ele diz: para, aí tá bom. Aí Jesus começa a pregar. Pedro se afasta um pouco da praia, para o barco, e Jesus começa a pregar. A multidão está na praia, e Jesus está pregando no barco de Pedro. Eu penso assim, às vezes, pastor Pedro sentado, com o remo na mão, controlando para o barco não mexer muito, enquanto Jesus está em pé no seu barco. Pedro está aqui, controlando aqui o barco, para o barco não balançar, enquanto Jesus está pregando. Pedro nunca tinha escutado um pregador, ele não era discípulo de João. Quem era discípulo de João era o seu irmão. Pedro nunca tinha escutado um pregador, e é o primeiro sermão que Pedro está ouvindo. Quem está pregando não é Billy Graham. Quem está pregando não é Gesiel Gomes. Quem está pregando não é Silas Malafaia, não é Valdo de Carvalho. Quem está pregando é Jesus de Nazaré. Imagine aquelas palavras entrando no ouvido de Pedro. Jesus está pregando no barco de Pedro. Jesus está pregando uma mensagem, e Pedro está ali sentado, segurando o barco, e a palavra está entrando. Porque o que transforma é a palavra. O que alimenta a nossa vida é a palavra. O que multiplica a nossa fé é a palavra. É a palavra que nos dá conhecimento, é a palavra que nos dá resposta, é a palavra que nos mostra o caminho. Ei, irmão, ame a palavra, viva a palavra, leia a palavra, caminhe com a palavra. O que nós necessitamos para crescer é a palavra. Jesus está pregando, Pedro está ouvindo. Eu fico pensando que coisa linda deve ser aquilo. Que momento glorioso deve ser você parar e escutar Jesus pessoalmente. Um sermão pregado por Jesus Cristo no teu barco, na tua casa, na tua empresa, no teu negócio, na tua vida. Jesus está pregando e Pedro está recebendo, está se alimentando. Eu costumo até dizer às vezes que se Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, Pedro foi criado aos pés de Jesus. Ele vai crescer escutando Jesus. Ele vai se alimentar escutando Jesus. Quando Jesus termina de pregar, Jesus terminou o sermão, dá a bênção apostólica, e olha para Pedro e vai dar uma segunda ordem. Qual foi a primeira ordem que ele deu? Sai da terra. Agora ele vai dar uma segunda ordem. Depois que ele prega, ele olha para Pedro e diz assim: vai agora
para onde as águas são mais profundas. Primeira ordem, sai da terra. Segunda ordem, vai agora para onde as águas são mais profundas. Era como se Jesus estivesse dizendo assim para Pedro: vai agora para onde o milagre acontece. Vai agora para onde eu manifesto a minha glória. Vai agora para onde você vai contemplar a minha presença. Vai agora para o lugar do milagre. Vai para onde as águas são mais profundas. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Sai do raso. Sai do raso. Você já viu o tamanho de peixe do raso? Eu não sei se aqui tem pescador, mas você já foi no rio, já foi na praia. Aí você chega, você já viu o tamanho dos peixes, pastor, que fica na beira d'água? As coisinhas assim, ó. As coisinhas assim que a gente tem que pegar uns 100 para poder encher o buraco do dente. É umas coisinhas desse tamanho, né? Peixe grande não fica no raso. Peixe grande está lá no fundo. Jesus quer tirar você do comum, de onde estão todos, e quer levar você essa noite para a zona do milagre, para o lugar onde o milagre acontece, lá no fundo. Só que para ir para o fundo, a gente tem que viver o profundo. Existe uma diferença entre crente do raso e crente do profundo. O crente do raso, ele ora pouco. É crente do raso, ele ora pouquinho. O crente do raso, ele lê pouco a palavra. O crente do raso, ele congrega pouco. Ele com um culto por mês, para ele está bom. O crente raso, ele não jejua. O crente do raso, ele não tem comunhão com seus irmãos. O crente do raso não tem comunhão com o seu pastor. O crente do raso não oferta, não dízimo. É o crente raso. Para ele, o evangelho é só um passatempo. Para ele, a igreja é um lugar para reencontrar os amigos. Ele vai para a igreja por costume. Ele vai para a igreja porque tem hábito de ir. Para ele, aquilo, se ele não vai domingo da igreja, ele até se sente mal. Mas do jeito que ele vai, ele volta. Vazio ele foi, vazio ele volta. Não tem nenhuma mudança na vida dele. O pregador pode ser bom, o louvor pode ser maravilhoso, o culto pode ser tremendo, mas ele vai e volta e não acontece nada na vida dele, porque ele é raso. Ele é raso. Agora o crente profundo não. Ele tem vida com Deus. O crente profundo, ele tem hábito de oração. Ele gasta tempo conversando com Jeová. O crente profundo, ele ama ler a Bíblia, ele ama ler a Bíblia, ele ama a palavra. O crente profundo, ele conhece as Escrituras, ele medita nela, ele vive ela, ele pratica o que está escrito nela. O crente profundo, ele gosta de jejuar, ele gosta de congregar, ele gosta de louvar de verdade. Ele não canta, ele louva. Ele não só canta, ele adora. Ele expressa para Deus a adoração quando ele chega na igreja. Ele levanta a mão, ele canta, ele abre a boca, ele glorifica o Senhor, ele vai para a igreja para cultuar. Esse é o crente profundo. Ele louva. O culto para ele é um lugar de adoração. Ele não está preocupado se ele canta bonito, se ele canta afinado, se ele canta desafinado. Ele quer adorar. Aliás, a adoração não tem nada a ver com cantar bonito. Adoração não tem nada a ver com cantar afinado. Você sabe qual é o símbolo da adoração na Bíblia? O símbolo da adoração na Bíblia é o perfume. É o perfume. E uma das formas de se adorar é o louvor. E o símbolo da adoração na Bíblia é o perfume. Então, o que sobe para Deus quando a gente louva, ou quando a gente adora, não são notas musicais. O que sobe quando a gente adora não é uma voz afinada ou uma voz desafinada. O que sobe é o cheiro. Jesus não escuta o nosso louvor, ele cheira.
Quando nós adoramos, Ele quer saber do perfume, Ele não quer saber do barulho. O barulho é interessante para nós, a gente quer a nota musical bem, a gente quer tudo afinadinho, mas o que Jesus sente, o que Deus sente é o cheiro. Ele quer saber se quando nós estamos adorando, o cheiro da nossa adoração serve. Se o louvor é de verdade, não importa se está afinado, desafinado, se a irmã canta mais ou menos e o outro canta melhor. O que Ele quer saber é do perfume. Então, louva de verdade, adora de verdade, cultua de verdade, seja crente de verdade, sirva a Deus de verdade e deixa o perfume da tua adoração entrar na presença do Senhor. Seja profundo. Para experimentar o milagre de Deus, a gente precisa ser crentes profundos. A gente precisa ser crente que vive a palavra. Primeira ordem, Jesus chega e diz assim: sai da terra. Segunda ordem, vai agora para onde as águas são mais profundas. Passa a ser crente de verdade. Aí ele vai dar uma terceira ordem. Qual é a terceira ordem? Ele olha para Pedro e diz assim: agora lança as redes para a pesca. Primeira ordem, sai da terra. Segundo, vai para o profundo. Terceiro, lança as redes para a pesca. O Pedrão ali não gostou, não. O Pedro obedeceu a primeira ordem sem reclamar. Saiu da terra. Obedeceu a segunda ordem sem reclamar. Foi lá para onde as águas eram profundas. Mas na terceira ordem, quando Jesus disse assim: lança agora as redes para a pesca. Aí Pedro zangou. Pedro disse: tá ficando maluco esse pregador aí. Está querendo me ensinar a pescar? Na cabeça de Pedro, ele deve ter pensado assim: não, esse camarada deve ser um rabino, um mestre, prega lindo. Agora de peixe ele não entende nada, né? Como é que ele vai mandar eu pescar, se eu já passei a noite toda? Como é que ele vai mandar eu lançar a rede, se eu já lancei a rede a noite toda? Os braços estão doendo. Como é que esse camarada vem agora no meu barco mandar eu lançar a rede? Isso não é nem hora de pescar. A hora de pescar é de noite. Agora ele vem aqui em pleno sol querendo me ensinar a pescar. Não, deve estar maluco esse camarada. Aí ele olha assim para Jesus e diz: não vou não, estou afim não. Não vou lançar não esse negócio de rede não. Amigo, eu trabalhei a noite toda. Você pode até entender de Bíblia, você pode até entender de sermão, mas de peixe quem entende sou eu. O mar hoje não está para peixe. Pedro olha para Jesus e diz assim: amigo, eu trabalhei a noite toda. Não apanhei nada. Só que quando Pedro está ali zangado, murmurando, dizendo: não quero, não vou fazer, de repente parece que ele lembrou do sermão. Quando ele estava sentado lá e Jesus está pregando. E as palavras de Jesus estão transformando a mente de Pedro. As palavras de Jesus estão transformando a vida de Pedro, porque a palavra de Jesus é poderosa. Quando a palavra vai entrando em Pedro, lembra do sermão e diz assim: não, mas pensando bem. Ele diz assim, na versão mais comum, ele diz assim: sobre as tuas palavras lançaremos as redes. Eu quero que você entenda muito bem uma coisa. Pedro está dizendo assim: eu não vou lançar a rede no mar. No mar eu já lancei a noite toda. Eu vou lançar a rede em cima das tuas palavras. Eu não vou lançar a rede no que eu sei fazer, eu vou lançar a rede em cima do que tu estás dizendo. Eu não vou lançar a rede em cima da minha capacidade, eu vou lançar a rede em cima da tua ordem. Eu não vou lançar a rede em cima daquilo que eu sou, eu vou lançar a rede em cima do que tu és. Se tu estás dizendo que é para lançar, eu vou lançar. Se a tua palavra garante, eu vou crer nela. Se a tua palavra diz, irmão, a palavra do Senhor basta. Se Ele diz vai, pode ir. Se Ele diz fica, pode ficar. Não importa o que dizem as outras pessoas, o laudo do médico pode até dizer assim, só tem 1 mês de vida, mas se ele disser vai continuar vivendo, acredite na palavra do Senhor. Pedro não quis lançar a rede no mar, ele quis lançar a rede em cima das ordens, em cima das palavras de Jesus. Existe uma grande diferença aí. A noite toda ele lançou no mar, agora ele vai lançar em cima das palavras.
em cima da ordem. Ele está lançando em cima da fé. Eu gosto muito de fé. As pessoas às vezes confundem muito a gente com essa questão de fé. Tem gente que diz que fé é colocar o pé e Deus vai colocar o caminho. Eu não gosto desse negócio, não, hein? Como é que eu vou pisar onde eu não estou vendo? Não, irmão. Fé não é um tiro no escuro. Fé não é esperança. Esperança é algo que a gente não tem certeza. Estou esperando, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, não. Fé é certeza. Fé não é um caminho sem asfalto. Fé é uma estrada asfaltada, inteira, bem sinalizada, que você pode ir sem medo. Fé. Pedro está lançando agora a palavra dele em cima, a rede dele em cima da fé. Esse camarada é diferente. Ele prega de outra forma. Se ele diz, vai acontecer. Pedro, então, resolve lançar as redes. Eu sou paraense. Abre aqui para mim. Eu sou paraense. Lá no Pará, a gente... Tem algum paraense aqui? Amazonense? Tem não, né? Vou falar um negócio, irmão, se vocês forem na Amazônia. A Amazônia tem rios gigantes. O rio Amazonas, por exemplo, para vocês terem ideia do que é um rio gigante, o rio Amazonas, pastor, ele tem trechos, ele tem alguns trechos, que durante os meses de inverno, a sua largura, ou seja, de uma margem à outra, chega a 50 quilômetros. A 50 quilômetros de largura, não é de largura. A minha cidade tem um rio que chama Tocantins, que ele passa na frente da minha cidade com 3 quilômetros de largura. São rios gigantes. Existem uma infinidade muito grande de peixes. E eu gosto muito de pescar. Todas as vezes que eu vou para o Pará, eu tenho um grupo de amigos que têm um material de pesca, tem barcos. E existem algumas ilhas desertas no rio Tocantins. E a gente pega o barco, pastor, e fica assim 4, 5 dias, andando de uma ilha para outra ilha, pescando, comendo só peixe, comida preferida de Jesus. A gente vai pescando, proíbe, ó, ninguém pode levar nada, não é para levar nada, vamos comer o que pescar, a gente tem fé, e a gente passa lá 5, 6 dias só comendo peixe, traz peixe, e pescar é trabalhoso, é cansativo. Eu já passei a noite inteira, de 6 da tarde a 6 da manhã, lançando rede, tirando rede. Eu pesco um pouco diferente de Pedro. Mas eu penso em Pedro pescando como eu pesco. Eu pesco de tarrafa. Você sabe o que é tarrafa? Já viram tarrafa? Você conhece tarrafa, pastor? Tarrafa é uma rede redonda. Ela tem chumbo nas bordas. Ela tem uma corda bem no meio. Se você nunca pescou de tarrafa, vou te dar uma aula. A gente pega a cordinha, pastor, e coloca no pulso. Ela tem um laço que aperta e fica presa no pulso da gente aqui, ó. Aí a gente pega metade da tarrafa e vai colocando de pouquinho no braço. Vamos dizer que a cada meio metro você vai colocando um pouquinho no braço, até chegar à metade dela. A outra metade você deixa solta. Aí, a parte solta você abre aqui na mão e a outra está toda aqui no braço. Pesada, porque pesa, tem chumbo. Aí você pega um chumbo daqueles e coloca no dente, para abrir mais. Só tem que ter cuidado na hora de jogar, porque se não soltar, os dentes vão junto. É o perigo que tem de pescar de tarrafa, é esquecer de soltar o chumbo, que aí a dentadura vai embora. Então você pega aqui, pastor, pensa comigo, esse sou eu pescando. Aí eu penso que Pedro pesca como eu sei pescar. Pedro se levanta no barco, pastor. Pedro se levanta no barco. Jesus disse assim, lança a rede. Quero não, mas como o senhor está mandando, eu vou obedecer. Aí ele pega a tarrafa, joga aqui, ó. Que ele bota no dente. E quando ele joga aquilo, abre. E o peso do chumbo faz afunda, aberta. Para que ela não se perca, a corda que está no pulso é o que sustenta. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como é que a gente sabe que tem peixe? Depois que a gente joga? Sabe como é que a gente sabe que tem peixe? A corda que está no pulso, quando cai um peixinho dentro da rede,
o peixe se mexe, aí a corda faz assim, ó. Aí a gente diz, café da manhã está garantido. Rapaz, olha, maravilha. Se fizer assim, ó, café e almoço. Pronto. Se der 1, 2, 3, café, almoço e janta, está garantido. Então, quando a gente vai pescar de tarrafa, a gente vai assim, ó. Aí daqui a pouco a gente vai, espera um pouquinho, aí sente. Ah, tá, beleza, puxa. 4, 5 peixes. E vai guardando. Agora eu penso na tarrafa de Pedro. Pedro joga a tarrafa. Quando ele segura aqui, ó. É peixe demais. É muito peixe, irmãos. A rede não para. Ela pesa. A Bíblia diz que ela pesa tanto que ela quase se rasga. Ela está tão cheia que quase ela se rasga. Pedro começa a puxar. Ele começa a puxar. Só que ele se dá conta de algo. Quando ele puxa, não é a rede que vem, é o barco que vai. A Bíblia diz que o barco quase afunda. Ele vai puxando e o barco vai afundando de tão pesado. Quando ele sente o peso da rede, quando ele sente o peso da quantidade de peixe, a Bíblia diz que ele solta a rede. Fica em pé no barco, eles estão lá no meio do mar. Quantos barcos eram? Jesus está num barco, lá no meio do mar, e tem outro barco, lá na praia, o de Tiago e João. Aí a Bíblia diz que Pedro se levanta, solta a rede, porque ele está com medo do barco afundar. Ele está com medo da rede rasgar. Ele levanta, aí ele grita para os amigos, ei amigos, tragam outro barco. Porque aqui tem peixe para encher o meu barco e tem peixe para encher o barco de vocês. Ei, esta noite eu quero ser profeta de Deus aqui nesta casa. Esta noite, pastor, eu venho para profetizar sobre esta igreja, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre a família de vocês. Esta noite Deus tem bênção para encher a minha vida e Ele tem bênção para encher a tua vida. Esta noite Deus tem milagre para a minha casa e tem milagre para a tua. Esta noite Deus tem milagre para o meu ministério e tem milagre para você. Hoje Ele tem para mim e Ele tem para você. Hoje Ele tem para a minha vida e Ele tem para a tua. Ele tem para você e para o irmão que está do seu lado. Hoje Deus tem para encher o barco de todos. Aleluia. Aleluia. Ninguém vai sair daqui sem bênção de Deus, porque hoje Deus tem para você e tem para o irmão que está do teu lado. Hoje Deus tem para o marido e tem para a esposa, tem para o pai e tem para o filho. Hoje Deus tem milagre suficiente para todo mundo. A Bíblia diz que eles tomam. Os amigos chegam ali. E a Bíblia diz que eles enchem, diz assim o texto, e eles enchem ambos os barcos. Não encheu um barco, encheu os dois. E a Bíblia diz que quase os dois barcos afundam, de tanto peixe que havia naquela ocasião. Aí eles vão para a praia agora, devagarzinho, para não afundar o barco. Irmão, ali tem peixe para pagar a conta. Ali tem peixe para vender. Tem peixe para distribuir no bairro pobre. Tem peixe para comprar outro barco, se quiser. Ali tem abundância de peixe. Tem peixe para fazer cozidão de peixe. Barreado de peixe. Será que presta barreado de peixe? Ali tem peixe que dá para fazer churrasco. Churrasco de peixe. Mas sabe o que foi que eles fizeram quando eles chegaram na praia com aquela quantidade de peixe? Eles não foram pagar as contas. Eles não foram levar peixe para os filhos, para a esposa, para os amigos. A Bíblia diz que quando eles chegaram ali, eles estavam tão impressionados. Eles estavam tão maravilhados.
que Pedro olha para Jesus e diz assim: sai de perto de mim. Pedro olha para Jesus e diz: não. Ó, vai embora. Afasta-te de mim. Pedro está dizendo assim: esse homem aqui não é só um pregador. Ele não é só um mestre, ele não é só um rabino. Esse tem que ser Deus. Para fazer esse milagre aqui tem que ser Deus. Aí Pedro diz: ó, sai de perto de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus, no entanto, olha para Pedro e diz assim: não te preocupa não. A partir de hoje a tua vida não vai ser mais a mesma. A partir de hoje você não vai ser só mais um empresário, só mais um pregador. A partir de hoje você não vai ser só mais uma professora, só mais um universitário. A partir de hoje você não vai ser só mais um funcionário de uma empresa. Não, a partir de hoje você vai ser pescador de vidas humanas. A partir de hoje eu vou usar a tua vida. A partir de hoje eu vou entrar nela e eu vou fazer de você um instrumento meu nesta terra. A partir de hoje eu vou usar as tuas mãos, eu vou usar a tua voz, eu vou usar os teus talentos, eu vou usar os dons que eu vou colocar sobre ti. Eu vou usar a tua vida de uma forma que você nunca imaginou. Pedro, a tua vida nunca mais vai ser a mesma, porque a partir de hoje tu serás pescador de homens, tu serás pregador do meu evangelho. A partir de hoje tu vai falar de mim e eu vou usar a tua vida. Eles estão tão impactados com tudo aquilo que quando eles chegam na praia, irmãos, eles não vendem peixe, eles não pagam a conta, eles não fazem nada. A Bíblia diz assim: e chegando na praia, deixaram tudo e foram atrás de Jesus. Rapaz, eles chegaram na praia, tinha tanto peixe, tinha tanta coisa, mas disseram: eu quero saber de peixe. Abandonaram os barcos, abandonaram as redes, fecharam a empresa, abandonaram os sonhos pessoais, abandonaram os projetos humanos, abandonaram as suas próprias ideias, abandonaram tudo, deixaram tudo para lá, deixaram o peixe, deixaram o rei, deixaram o barco e foram atrás de Jesus, porque o que importa não é barco, não é peixe, o que importa é Jesus. O que importa não é fama, não é dinheiro, não é empresa, o que importa é Jesus. O que importa não é o meu sonho, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, o que importa é andar atrás de Jesus. Eles entenderam isso, que o que importa de verdade na nossa vida é andar atrás de Jesus. A graça dele é suficiente para nós. Se nós andamos atrás dele, nós vivemos uma vida de milagres, uma vida de milagres inexplicáveis. Até os momentos de dores se tornam mais fáceis. Me acompanha ali. Por Lá Maior. Vou pregar em Lá Maior. Tem uma história, pastor, que eu amo. É uma história que eu acho muito interessante, muito bonita. E eu recomendo a vocês adquirirem um livro. Um livro que se chama O Diário de Mary Ann Becker. Assim se chama o livro. Diário de Mary Ann Becker. Mary Ann Becker era uma criança, quase adolescente. E ela fazia parte de uma família de músicos. Toda a família era envolvida na música, na igreja. Tocavam em uma orquestra, em uma igreja dos Estados Unidos, na cidade de Chicago. Louvavam a Deus, pai, mãe, Mary Ann, seu irmão, que era o mais velho, e a sua irmã, que era do meio. Era uma família de 5 pessoas, uma família bonita, que deu a sua vida para fazer a obra do Senhor, que preferiu deixar tudo para fazer a obra do Senhor. No ano de 1851, teve uma praga nos Estados Unidos. Nós recentemente vivemos uma pandemia forte no mundo todo. E naquela época teve uma espécie de praga de tuberculose. E a época era uma época difícil. Não, a medicina não era tão avançada. Chicago era um dos estados mais pobres dos Estados Unidos, o que tornava ainda mais difícil se tratar as pessoas.
O pai de Mariane e a mãe adoeceram daquela enfermidade. Ficaram enfermos. Lutaram com todas as suas forças, com todos os seus recursos. Gastaram o que não tinham para se cuidar. Mas a enfermidade foi mais forte e o pai e a mãe daquela menina morreram. Foi terrível ficar órfão. O que ela tinha agora era uma irmã adolescente, uma jovenzinha, e o irmão mais velho. A partir dali, o irmão passou a ser visto por Mariane como se fosse o seu pai, e a sua irmã como se fosse sua mãe, porque era quem lhe cuidava. Ela continuou crescendo na igreja, e continuou louvando, continuou adorando, continuou longe do mundo, continuou no profundo, continuou adorando ao Senhor, apesar da dor de agora ser uma órfã. Quando Mariane já era uma adolescente, a enfermidade voltou a se tornar forte naquela região, e o seu irmão foi acometido da mesma enfermidade que ceifou a vida do seu pai e da sua mãe. Quando eles viram que o irmão estava com a mesma enfermidade, se juntou a irmã e alguns parentes e disseram: melhor, vamos tirá-lo daqui. E mandaram ele para a Flórida, porque naquela época era onde havia médicos melhores, onde haviam melhores hospitais, melhores tratamentos, mas era longe e era caro. Então eles tiveram que juntar ofertas na igreja, tiveram que pedir empréstimos, parentes, todos contribuíram para que o irmão fosse se tratar na Flórida. Era muito longe, ele teve que ir só. Ele se internou no hospital, tentou tratar, e eles mandavam recurso, venderam uma casa, que era o único bem que eles tinham, venderam a casa, mandaram recurso para lá, e com todo o recurso, com todo o esforço que eles fizeram, ainda assim, a enfermidade ceifou a vida também do seu irmão. Foi terrível. A dor foi tão grande, eles não tinham mais recurso, pastor, nem para ir para a Flórida, para o velório do irmão, e nem tinham recurso para fazer um translado do corpo do irmão para Chicago. Então o irmão foi sepultado lá como indigente, porque não tinha família. Fazia mais ou menos uma semana que isso havia acontecido. Um dia, Mariane vai para a igreja, ela escuta um sermão, ela louvava, ela era uma adolescente, mas ela já escrevia canções, ela já escrevia louvores, ela já deixava Deus lhe usar. Sabe qual é o nosso maior problema, irmãos? É que às vezes a gente não deixa Deus nos usar. Mas eu quero te falar uma coisa, Deus te escolheu. Ele escolheu a tua família, Ele escolheu a tua casa. Você que nos visita esta noite, Ele escolheu você para que você estivesse aqui escutando a palavra dEle. Ele marcou esse dia para que você viesse aqui. Ele queria ter um encontro contigo como Ele teve um encontro com Pedro. Num dia difícil para Pedro, num dia perturbado, num dia em que as coisas não estavam dando certo para Pedro, Jesus se encontrou com ele. Aquele dia também, Mariane estava igual Pedro. Nada estava dando certo, morreu o pai, morreu a mãe, morreu o irmão, perdeu a casa, perdeu tudo que tinha. Aí ela vai para o culto desolada, é mais um dia. O pastor, quando termina o culto, chama ela e diz: Mariane, quero falar contigo. A irmã ficou feliz e disse: vai lá, o pastor quer falar contigo. Talvez a irmã pensava, ou talvez a própria Mariane pensava: não, o pastor vai lhe dar uma palavra, vai fazer uma oração, vai lhe levantar o ânimo. No entanto, não. Era uma época mais difícil. Estamos falando de 151 anos atrás. 151 anos atrás. Sabe o que o pastor fez? Ele disse: Mariane, vem aqui. Ela foi lá e disse: pois não, pastor. Ela disse: Mariane, é o seguinte,
eu vou passar o próximo mês, todo mês, dando a escola bíblica dominical. E Deus colocou um tema na minha cabeça, eu vou passar o mês inteiro falando de Marcos capítulo 4. E ela não entendia nada do que o pastor estava dizendo. Só eu vou falar daquele texto que os discípulos estavam no barco com Jesus e Jesus estava dormindo enquanto se levantou uma grande tempestade. E os discípulos pensavam que ia morrer, pensavam que Jesus não estava se importando com eles. Talvez você hoje que veio assim deve estar pensando: tem passado tanta coisa ruim na minha vida que eu acho que Deus não está nem comigo. E ela não entendia nada. Aí ele disse: eu tenho uma tarefa para você. E ela disse: pois não, pastor. Ele disse: olha, eu quero que você escreva uma canção. Deixa Deus te usar. Você vai escrever uma canção e você vai cantar essa canção todos os domingos, logo depois de eu dar a classe da escola dominical. Quando eu terminar a classe, você vem e canta o louvor que você vai escrever. E ela, pensando que ia receber uma palavra de consolo, recebe uma missão. Porque Jesus é assim. Às vezes a gente pensa assim, que não, eu vou para a igreja porque eu quero receber uma chave, eu quero escutar uma palavra, mas Deus tem uma missão para ti. Ele quer que você pregue o evangelho, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja difícil. Ele quer que você fale dele na sua escola, na sua universidade. Ele quer que você fale dele para onde você for. Ele quer usar a tua vida. Ele escolheu o teu barco para fazer um grande milagre. Mariane vai para casa naquela noite, aí fala com a irmã dela diz assim: o que foi que o pastor te falou? O pastor está doido. Por quê? Ele mandou escrever uma música. Escrever uma música? Ele nem falou da morte do nosso irmão, né? Ele nem falou de irmão, não. Ele falou para mim escrever uma música. Eu não vou escrever nada, não. Pastor sem amor, pastor sem visão. Em vez de me dar uma palavra de ânimo, vem me dar uma missão. Não é? Bem, enquanto tem uns crentes que só basta sair da igreja que fala assim do pastor. Do senhor não, mas da minha igreja o povo falava muito de mim assim: pastor doido, pastor maluco. Eu sei. Eu sei, pastor, porque assim, as pessoas não sabem, né? Mas o pastor sempre sabe tudo, né? O povo pensa que o pastor não sabe, né? Fala mal do pastor, fala mal do irmão, peca escondido e pensa que o pastor não sabe. O pastor sabe tudo. Sabia não, irmão, que o pastor sabe tudo? O pastor sabe tudo. Se o Espírito Santo não revelar, o fofoqueiro conta, mas o pastor não fica sem saber de jeito nenhum. Pastor maluco, como é que ele manda eu escrever um negócio desse? Só que aquela mesma noite, está lá no diário dela, ela diz: aquela noite, depois de haver conversado com a minha irmã, eu resolvi tomar papel e lápis e a Bíblia. Abri o texto de Marcos capítulo 4 e li a história da tempestade. E pensei na morte do meu irmão, do meu pai e da minha mãe. E ela disse assim: e eu comecei a escrever. E Mariane escreveu uma canção que a gente canta até hoje. Essa canção tem 151 anos. Ela escreveu uma canção que a gente canta às vezes e nem observa, ela é cheia de interrogações. A gente canta, a gente não usa os pontos para cantar. Lá maior, ela canta assim, ó. Ela diz assim: e comecei a escrever. Ó mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Ela continua escrevendo, ó. Não se te dá que morramos, podes assim dormir.
se a cada momento nos vemos mais prestes a submergir. Aí ela para. Ela escreve ali. Se você observar, essa estrofe é cheia de reclamações. Ela diz assim: Senhor, as ondas do mar se levantam, se revoltam. Como é que o Senhor pode dormir? Como é que o Senhor pode ser tão insensível? Como é que o Senhor vê eu passando tanta luta, tanta dificuldade e não faz nada? Será que tu não podes mudar essa história? Será que tu não podes tomar o laudo do médico e mudar? Será que tu não podes abrir uma porta de emprego? Será que tu não podes salvar o meu casamento? Será que tu não podes livrar os meus filhos das drogas? Será que tu não podes livrar o meu esposo do álcool? Será que eu vou ter que ficar sendo humilhado lá no meu local de trabalho? Tu não podes mudar essa história. Ela disse: fui dormir. Depois que ela escreve a primeira estrofe, ela disse: fui dormir, porque ela havia desabafado. Se você pegar essa primeira estrofe, é um desabafo. Ela desabafou com Deus. Ela estava igual Pedro, dizendo: não quero saber de nada. Só que ela diz assim: de repente o Espírito me despertou, me mandou tomar o papel e a caneta e voltar para a sala. Voltei para a sala, sentei para escrever, e o Senhor começou a falar no meu ouvido: as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Você pode se colocar de pé. O Senhor estava dizendo para Mariane: Mariane, eu posso mudar o laudo. Mariane, eu posso abrir porta de emprego. Mariane, eu posso tirar o teu filho da droga. Eu posso tirar o teu esposo do álcool. Eu posso abrir a porta da universidade para os teus filhos estudarem o curso que eles quiserem. Eu posso salvar o teu casamento. Eu posso mudar a história da tua vida. Se você entregar o barco para mim, se você sair da terra, se você mergulhar no profundo e lançar as redes, eu posso mudar a história da tua vida. Aleluia. Não existe nada que Ele não possa fazer. Não existe milagre que Ele não possa realizar. Ele sabe onde os peixes se escondem. Ele sabe onde o milagre acontece. Ele sabe onde está a resposta que você está buscando. E Ele está aqui para te abençoar.